Eu preciso realmente fazer um curso de terapia holística para atuar como terapeuta? O que é exigido da nossa profissão? O que precisa ser feito para realmente exercer esse trabalho e se colocar como um terapeuta holístico? Como é que eu posso fazer para dizer para as pessoas, sou um terapeuta holístico? Preciso ter alguma formação específica? Preciso estar credenciado a algum órgão, a alguma associação, a algum sindicato, a algum conselho? Como funciona isso? Bom, eu recebo muito essa pergunta e hoje nesse vídeo eu quero esclarecer um pouco sobre tudo isso e quero dizer para você como que funciona na prática essa questão legislativa da terapia holística. Mas antes de eu falar especificamente deste assunto, eu quero te dizer que quando eu comecei, eu me lembro que, na verdade, antes de eu começar, de eu pensar em ser terapeuta, eu não imaginava como funcionava esse universo. Eu não tinha noção nenhuma de como era essa realidade na prática, no mundo mesmo, como que o terapeuta poderia cobrar pelo seu trabalho, será que ele tinha que fazer algum curso específico? Eu também tinha essa dúvida, eu também não sabia exatamente como que funcionava essa questão legislativa, digamos assim, né? Um nome mais difícil, mas é por aí mesmo o caminho. Se existe alguma norma, alguma exigência, alguma coisa a mais, além dos cursos que geralmente os terapeutas fazem, para ele se colocar como um terapeuta holístico. E eu lembro da primeira vez que eu fui no meu terapeuta, e quando eu cheguei lá, eu lembro que me chamou muito a atenção enquanto eu esperava para ser atendida, que tinha uma parede toda, assim, do lado, onde tinha os certificados de todos os cursos que ele fez. E aquilo me chamou muito a atenção, eu fiquei pensando, nossa, né, quanta formação essa pessoa tem para poder trabalhar com isso. Então, me gerou um pouco de credibilidade, digamos assim, de, sei lá, autoridade, né? Eu pensei, puxa, olha quanta coisa ele já fez, porque eu vi que vários e vários certificados ali tinham o nome dele. Só que ele atendia, na sala onde ele trabalhava, tinha outra pessoa que atendia, então tinha os certificados dos dois terapeutas. E eu achei muito interessante isso e me marcou, até hoje eu lembro daquela imagem de todos os certificados na parede. E aí depois, quando eu fui trabalhar como terapeuta, a primeira coisa que eu fui me informar e saber como funcionava, principalmente quando eu abri o meu espaço holístico, foi como que eu fazia para ter um alvará. E eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia como que eu ia fazer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha aprendido alguma coisa no meu curso de terapia holística, mas enquanto eu fazia o curso eu já estava atendendo, já estava trabalhando, porque eu sabia que com relação a isso, a nossa profissão de terapia holística, ela é autorregulamentada. O que isso quer dizer? É um tipo de profissão que não tem um regulamento, uma lei ou uma norma específica que diga que a pessoa tem que ter tal curso ou tem que ter tal, estar aliado a algum conselho, associação ou qualquer tipo de órgão que dê esse respaldo. Por exemplo, os médicos, eles têm o conselho de medicina, os psicólogos têm os conselhos deles, os advogados têm a OAB. Então, cada profissional liberal tem um órgão, tem uma instituição, tem uma associação, tem um critério por trás para seguir, né? A gente sabe, por exemplo, que os advogados têm que fazer a prova da OAB para ter o credenciamento necessário para atuar, para poder advogar, e assim por diante. Nós, terapeutas, dentro da classificação brasileira de ocupações, nós temos o nosso lugar lá. Então, nós existimos. Inclusive, existe uma cláusula lá dentro mostrando que a profissão de terapia holística existe e que você pode, sim, pedir um certificado junto às prefeituras para que elas te forneçam um alvará de localização e funcionamento. Isso mostra que a prefeitura esteve no local onde você atende e que ela viu que as condições, né, o fiscal, no caso, ele vai avaliar se existem condições certas, corretas para você atender as pessoas. Então, num primeiro momento, o que eu sempre peço no meu curso de terapia holística, dentro da aula sobre legislação que eu dou, eu sempre falo para os terapeutas que, no mínimo, façam
o seu alvará nas prefeituras, né? Então, depois que você tem um local adequado para atender, que não é a sua casa, tem que ser um local adequado para atender, você vai lá e pede o alvará. Eu acredito que mesmo que você tenha uma salinha dentro de casa, talvez você até possa fazer o pedido do alvará, tá? Mas, sinceramente, atender em casa e na casa das pessoas não é profissional, tá? Desculpa se você faz isso e não tem problema algum de começar assim. Só que se você realmente quer viver de terapia holística, quer construir posicionamento, quer construir autoridade, quer que as pessoas te enxerguem como um profissional bem-sucedido, não dá para fazer um trabalho mais ou menos. Não dá para você ficar uma vida inteira atendendo em casa, numa salinha, num cantinho, ou indo nas casas das pessoas. Por quê? Tem duas questões para serem avaliadas. Primeiro, quando você vai na casa da pessoa, ela meio que se sente no território dela. E isso pode prejudicar um pouco o andamento da terapia em si. Sabe aquela coisa, eu tô no meu território, aqui eu mando. É uma questão inconsciente, tá? A pessoa não tem consciência disso. Mas talvez ela não vá conseguir se abrir, se expor da maneira que você gostaria para compreender o problema que aflige ela e a melhor forma que você tem de ajudá-la. Da mesma maneira que atender na sua casa atrapalha energeticamente a energia da sua casa, você atrapalha as pessoas que moram com você porque é muito inconveniente. Aí eu te pergunto, como é que eu sei disso? Porque eu fiz as duas coisas quando eu comecei. Eu ia nas casas das pessoas atender e eu não me sentia confortável em fazer isso, embora fosse necessário lá naquela época. Hoje, com a dimensão que já tem a terapia holística, da maneira como ela já se expandiu, existem espaços, parceiros, pessoas que já atuam nessa área há mais tempo, ou pessoas que estão começando que podem formar uma parceria com você. E aí, se eu começasse hoje, eu procuraria um parceiro para ter uma sala que não fosse na minha casa, para não mexer com a energia da minha casa, para não atrapalhar quem convive comigo. Imagina, mora você, seu marido e seus filhos. Aí você tem uma salinha lá. Aí os pobres coitados não podem fazer barulho, eles não podem assistir uma TV, eles não podem fazer nada porque não pode atrapalhar a terapia. Ou se eles fizerem, vai ser incômodo. Entendeu? Perde o profissionalismo do trabalho. Não dá para misturar as coisas. E mistura a energia pessoal, a tua vida pessoal com o teu trabalho de terapia, além de que você tem que sempre deixar a sua casa um brinco. E isso também cansa, porque você tem que estar sempre cuidando da sua casa, para que a pessoa que chega ali não veja nem uma baguncinha, nem uma louça fora da pia. Sabe aquelas coisas que você tem que estar sempre com tudo organizado, dependendo de onde a pessoa vai passar para chegar no consultório. Então, não é profissional atender em casa e na casa das pessoas, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje. Primeiro, a profissão de terapia holística é autorregulamentada, portanto, não existe um critério específico que diga que você tem que ter algo para ser terapeuta, mas você tem que ter algum conhecimento técnico. Então, tem que conhecer alguma técnica, tem que trabalhar com alguma técnica de energização, por exemplo, ou ter o curso de formação em terapia holística, algum curso que te dê condições de atender as pessoas, de trabalhar com elas dentro da terapia holística. Então, tem vários tipos de terapias associadas à terapia holística. E se você for pesquisar lá na Classificação Brasileira de Ocupações, você vai achar a própria profissão de terapia holística lá dentro, mas como uma profissão autorregulamentada e não como uma profissão que exija alguma lei, algum órgão, algum critério específico. Tá bom? Então você pode, se você já tem algum conhecimento, por exemplo, já fiz a formação de Reiki, eu já fiz cromoterapia, eu fiz naturopatia, ou eu fiz medicina chinesa, qualquer uma dessas técnicas, ou dessas medicinas, ou terapias alternativas, que hoje são reconhecidas como terapia holística, já servem para você dizer que é um terapeuta. Massoterapeuta também, trabalha com psicoterapia reencarnacionista, com fitoenergética ou outras técnicas dentro desses segmentos, você já é considerado um terapeuta holístico, já pode atuar. Porque quem vai dizer se você é um terapeuta ou não é o seu cliente. Então, o risco é maior, porque se você fizer alguma coisinha errada,
as pessoas vão falar, né? E eu não sei se você sabe, mas pesquisas mostram que se você fizer um ótimo trabalho, as pessoas vão pelo menos falar para mais 3 pessoas. Se você fizer um trabalho mais ou menos ou um trabalho ruim, a pessoa vai propagar para pelo menos 7 ou até 10 pessoas a experiência negativa dela. Então você precisa realmente se profissionalizar e fazer um trabalho sério dentro desta área. Beleza? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero te convidar para acessar uma série de vídeos que eu iniciei na segunda-feira, dia 16, e vai encerrar na próxima semana. Então você precisa clicar no link no final desse vídeo, ou acima ou abaixo de mim, para ter acesso a esses vídeos, a essa série de vídeos onde eu detalho mais sobre essas questões, explico mais sobre algumas dúvidas, falo de um passo a passo para você ser um top terapeuta, os erros que o terapeuta comete que faz ele não ter resultados. E agora, na sexta-feira, dia 20 de maio, eu vou liberar o vídeo 3 da série, onde eu vou responder dúvidas e perguntas mais comuns e também vou te dar umas dicas para você começar a divulgar o seu trabalho e ter mais resultado, tá bom? Então, se inscreve para participar dessa série de vídeos clicando no link e eu espero te encontrar lá na série de vídeos. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!